exatamente igual, mas, irmãos, o tema, a princípio, parece que não vai nos animar muito, mas é uma mensagem de esperança que eu quero trazer para a igreja, né? E o nosso tema é o seguinte: planos difíceis. Todo plano de Deus é difícil para a nossa vida. Deus parece, muitas vezes, que nos leva a sempre fazer o mais difícil. Já percebeu? Por exemplo, é da vontade de Deus que nós sempre falemos a verdade. E às vezes falar a verdade é muito difícil, né? Como é difícil falar a verdade muitas vezes. Eu lembro de certo dia, quando eu trabalhava de vigilante, irmãos, eu falei mal do meu chefe. Eu falei pro meu colega mais fofoqueiro da empresa. Meu chefe ficou sabendo na hora que eu falei mal dele. E foi interessante que naqueles dias ele fez uma reunião com todos os funcionários. E ele falou assim: ó, me falaram que o Éder falou mal de mim. Eu não acredito nisso. Eu falei: ai, meu Deus. Ai. Sinto te decepcionar. Aí eu esperei passar a reunião, cheguei no meu chefe e falei: ó, eu falei mal de você realmente. Me perdoa, eu falei. Como é difícil, né? Nós assumimos um erro, né? E foi muito interessante que a partir daquele momento ele ganhou muito mais confiança em mim, né? Porque eu falei a verdade. Mas na nossa mente sempre falar a verdade às vezes é tão difícil. Irmãos, e o plano de Deus pra gente, né? Nós cantamos aqui hoje Plano Melhor, uma canção que eu gosto muito de tocar, de cantar, e que é lindo da gente meditar, que realmente o plano de Deus é melhor, mas normalmente ele é o mais difícil. O plano de Deus ele é melhor, mas normalmente ele é o mais difícil de se fazer, né? É interessante quando nós temos um relacionamento, por exemplo, eu e a Dalila estamos casados há 16 anos, né? E comemoramos hoje, desde quando começamos a namorar até hoje, quase 20 anos juntos. E para o mundo hoje é muito difícil você ficar com uma pessoa só. Nossa, com a mesma mulher? Com a mesma mulher, como é difícil, né? Ou muitas vezes, também nós na igreja falamos muito de casais, mas às vezes ser solteiro também é complicado. Tem as suas complexidades. Temos aqui na igreja 4 solteiros aqui, ó. Né? Também tem sua complexidade. Né? As pessoas pensam que a vida de solteiro também é simples e não é. Muito pelo contrário. Às vezes a vida de solteiro é tão complexa quanto a de casado. E quando nós vivemos no caminho do Senhor, irmãos, é mais complexo ainda. É sempre mais complexo. Porque, irmãos, nós temos que viver em santidade, porque somos servos do Senhor. Nós temos que viver, irmãos, como embaixadores de Cristo. Então isso vai ser difícil. Porque Jesus, quando ele começa a pregar a palavra do Senhor, ele diz o seguinte: ó, você quer vir após mim? Então tome a sua cruz e siga-me. Você quer a vida eterna? Então tome a sua cruz. Se a gente atualizasse hoje, já que querem tanto atualizar a Bíblia, né, vamos atualizar. Pegue a sua cadeira elétrica, põe nas costas e me segue. Pega a sua injeção letal e siga-me. Porque, irmãos, a palavra de Deus chama cada um de nós a morrer. Ela te chama para morrer, quase que literalmente, mas morrer para o mundo, né? Então nós vamos ver, irmãos, e Paulo, quando ele escreve aos Romanos, a gente vai ler Romanos capítulo 13, do versículo 8 ao 14. Romanos capítulo 13, do versículo 8 ao 14. E nós vamos ver que Paulo, né, que escreve aos Romanos, né, é interessante porque que ele escreve para os Romanos. Os irmãos já pensaram nisso? Por que Paulo escreve para os Romanos? Esses Romanos são aqueles romanos que estavam em Jerusalém quando Pedro prega e mais de 3 mil pessoas se convertem. Eles estavam lá e voltaram para Jerusalém, para Roma. Aí o que acontece? Eles se converteram, irmãos, e uma coisa que muitas vezes quando somos de igreja pensamos de certa forma errado, que é o seguinte: se converteu, já era, acabou. Mas quando nós nos convertemos, é o início, não é o fim. É o início da caminhada. O batismo, ele simboliza muito isso. É o início da caminhada. De uma caminhada que o próprio Senhor Jesus falou que é mais difícil, né? Porque o plano de Deus, às vezes, é mais difícil. E Paulo, com todo o seu sofrimento, ele escreve orientando os irmãos que estavam em Roma.
né? E quando nós trazemos, irmãos, a palavra de Deus para os nossos dias hoje, né, a gente vai ver tanta dificuldade, tanto no mundo, quanto na nossa própria vida. Quanta dificuldade temos na nossa vida, seja na família, seja no emprego, seja nos relacionamentos, que a gente vai falar muito de relacionamento hoje. O mundo hoje, quando nós olhamos, ele vive na escuridão. O mundo hoje está cada vez mais longe de Deus. Os conceitos cristãos estão cada vez mais sendo atacados pelo mundo. No sentido de que, se você hoje fala de pureza sexual, as pessoas tiram sarro da sua cara. Se você fala hoje, principalmente no Brasil, de honestidade, de ser honesto, de ser correto, você é bobo, né? Então, irmãos, na atualidade, muitas vezes, como é difícil nós vivemos a palavra do Senhor e vemos, nós cristãos vemos, estamos até falando disso no carro ontem quando voltamos do casamento, nós olhamos ao nosso redor e quando nós olhamos em Marcos 10, a partir do 3 até o 13, a gente vai ver Jesus falando de nação contra nação, reino contra reino, terremotos em muitos lugares. Daí nós olhamos hoje, terremotos no Marrocos, terremotos no Haiti, várias e várias pessoas morrendo, ciclone e no Rio Grande do Sul, e o mundo continua longe de Deus. Eles não veem que Deus é quem pode ser a nossa esperança, que o nosso Deus é a nossa verdade. E quando nós falamos de verdade hoje, eu sempre comento alguma coisa de filosofia com os irmãos, e infelizmente hoje, irmãos, a verdade ela está cada vez mais relativa. O que é verdade para mim não é verdade para o Leone, o que é verdade para o Leone não pode necessariamente ser verdade para o Flávio. Isso no mundo, tá, irmãos? Porque nós conhecemos a verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade para nós é uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. O nosso caminho, apesar de ser o mais difícil, que é o meu assunto hoje, é o Senhor Jesus, é uma pessoa. A vida é uma pessoa. Os irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, mas a ciência não sabe explicar o que é a vida. A ciência não sabe explicar o que é a vida. A filosofia também não sabe explicar o que é a vida. O que é a vida? Eles vão dar um monte de respostas, mas cada um no seu ponto de vista. Uma coisa que eu aprendi é que cada ponto de vista é vista de um ponto, totalmente diferente um do outro. Mas a nossa verdade é o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E nesse plano, irmãos, que é melhor como cantamos, e é difícil, nesse plano melhor, e que é difícil, nós vamos ver 3 pontos interessantes, muito interessantes. O primeiro ponto que nós vamos ver é que nessa vida mais difícil, nesse plano mais difícil, o Senhor nos traz relacionamentos sólidos. Nós vamos ver, irmãos, que precisamos ser vigilantes, que é o segundo ponto. E o terceiro ponto, irmãos, que nós vamos ver é que nós precisamos nos revestir da luz. Então, olha que interessante, irmãos. Eu quero trazer hoje um assunto que para o mundo já foi dispensado há muito tempo, que é relacionamentos sólidos. O que é um relacionamento sólido, irmãos? O mundo hoje vive um relacionamento líquido. O que é um relacionamento líquido? Por exemplo, eu dei um exemplo hoje de manhã e eu acho muito interessante. Você está na igreja presbiteriana ainda? Você já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Ainda? Né? Pô, já faz 3 anos que você está lá, nossa, tudo isso, né? Nossa, 10 anos que você está lá, meu Deus do céu! Então, irmãos, os relacionamentos hoje têm que ser muito rápidos, até no casamento. Estive num casamento ontem, né? E os casamentos hoje é assim, se não der certo, eu separo. Né? Para quem está em casa aí hoje, se estiver passando por isso, é triste, mas é a realidade. Se não der certo, já dispensa, já era, acabou. Né? Mas, irmãos, Deus nos chama como plano mais difícil ter relacionamentos sólidos. E ter um relacionamento sólido com Ele mesmo. O nosso relacionamento com Deus é tão sólido, que ele deve ser firmado na rocha. O nosso relacionamento com Deus deve ser firmado na rocha. E quem é essa rocha? Também é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Mas olha que interessante, irmãos. O texto de Romanos capítulo 8, do 13, do 8 ao 14, vai dizer o seguinte. Eita, saiu aqui, calma aí.
acho que eu vi. Oi? Ah, tá lá? Vamos lá. Então vou ler lá. Então, ó, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Vocês precisam fazer todas as coisas porque sabem que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando, por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenha as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Amém. Então nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo está orientando os irmãos de Roma. E nós podemos ver, irmãos, essa primeira parte toda sobre amar um ao outro, obediência à lei, amar um ao outro, não fazer o mal, né? Tem que ser um modo de vida. Somos chamados, irmãos, para sermos diferentes do mundo. E tem crente que gosta de ser esquisito, ele não gosta de ser diferente. Né? Ser diferente não é ser estranho, não é ser esquisito. Né? Ser diferente, irmãos, é ter atitudes que o Senhor exige. Eu gosto muito do Catecismo Maior de Fé de Westminster, que sempre fala o seguinte: Deus exige do seu povo a adoração, Deus exige. Nós não usamos essa linguagem mais hoje que pode ofender. Ai, Deus exige. Não, mas Deus é amor. Irmãos, e existe, né, hoje, nos nossos dias, em que nós temos que conhecer o nosso tempo, existe uma visão muito errada do que é o amor. Parece que quando eu amo uma pessoa, eu tenho que deixar ela fazer o que ela quiser, da forma que ela quiser, na hora que ela quiser. Aí eu amo meus filhos, então não vou proibir eles de fazer nada, eles vão fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem obedecer, obedece. Se não quiser obedecer, não obedece. Eles vão fazer o que eles quiserem. Estamos criando aí, os irmãos também. Quem é professor aí, Leandro? Estamos vendo, hein? Tá feio o negócio. As pessoas, e Kant, né, que é um filósofo, ele vai dizer: se você não corrige as crianças, você vai criar um monte de selvagens. Né? A própria filosofia olha para isso com olhos dessa forma. Então, irmãos, e nesses relacionamentos sólidos, né, que é do versículo 8 ao 10, nós vemos Paulo falando do nosso relacionamento de uns com os outros. Né? Muitas vezes pensamos que ser espiritual é só nosso relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas eu oro, mas eu leio a Bíblia. Então, se você ora e você lê a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia tem muitas ordens que dá para a gente, para nós obedecermos. E quando você ama o seu próximo como a você mesmo, você obedece toda a lei. E isso é muito importante, irmãos. Nós amarmos uns aos outros. Igreja, isso é muito importante. Porque muitas vezes as piores Bíblias que existem estão dentro da igreja. Graças a Deus isso nunca aconteceu aqui em Santa Maria, mas em outras igrejas acontece. De um irmão brigar com o outro. Aqui não acontece, né, irmãos? Nunca aconteceu, né? De um irmão brigar com o outro, jamais, né, seu Nerci? Seu Nerci e Valério tem vários anos de Dona Nerci, vários e vários anos de igreja. Quanta briga dentro de igreja, né? Eu acho que não leram, eles leem a Bíblia, mas essas partes eles pulam, não é possível. Né? Por que, irmãos? Porque somos chamados a amar uns aos outros. E quando nós fazemos isso, nós obedecemos a lei. Paulo está falando justamente isso, para que nós aprendamos. Né? Eu gosto muito da palavra de Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz o seguinte: não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo,
Olha só, isso aqui é para nós, igreja. Mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. O tema dominante, irmãos, dos 10 mandamentos da segunda tábua, da segunda parte, é sobre o amor ao próximo. As pessoas, na prática, né? A última vez que eu preguei aqui foi sobre prática, hoje eu vou falar sobre prática de novo, e sempre vou falar sobre prática, sempre vou falar, porque é dessa forma que nós falamos que amamos a Deus, porque nós amamos o próximo. Ah, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, Deus é bom. Legal, é fácil amar a Deus, irmãos, é Deus, é gostoso amar a Deus. Agora o próximo, tem próximo que pisa bem no seu calo, né? Ele acerta, ele mira no seu calo e acerta. Dificulta, é verdade, né? Como é difícil, planos difíceis. Ser igreja, irmãos, é um plano difícil, né? O relacionamento sólido faz parte de um plano difícil. É um plano melhor, mas é um plano difícil. E que nós só vamos conseguir, amados irmãos, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir, porque é impossível. É impossível para o ser humano, mas é possível para quem Deus está dentro dele, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, amarmos aos outros. E nós, igreja, que queremos crescer, nós aqui da Santa Maria, que queremos crescer, nós 5 que estamos aqui, temos que amar uns aos outros, nós temos que nos unir e trabalhar. Esse plano é difícil, mas é esse plano que vai nos levar a fazer a igreja crescer, a sair desse patamar, a sermos melhores como pessoas, mas só a partir do momento que o Espírito Santo do Senhor, Ele comanda a nossa vida. Amar um ao outro, essa é a palavra do Senhor para cada um de nós. Mas vemos também, irmãos, o segundo ponto. Esse segundo ponto é a vigilância, que está no versículo 11. Então, essa primeira parte da pregação, esse relacionamento sólido é só sobre amor, né? Até o título da minha Bíblia é amar uns aos outros. Já é um plano difícil, né? Já é um plano difícil. Às vezes, irmãos, amar o filho é difícil, né? Estou falando aqui para algumas mães, mas é difícil. Tem filho que... né? Tem pai que é difícil também, né? Por isso que o apóstolo Paulo ele sempre orienta: pais, não perturbe, não irrite os seus filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais. Porque, irmãos, não é uma coisa moderna. Esse relacionamento, ele, desde a antiguidade, ele é difícil. E como é difícil, com todos os defeitos. É claro que amamos nossos filhos. Se ele precisar do coração, você dá o seu fácil, sem pensar. Mas, às vezes, o relacionamento do dia a dia é difícil, né? Então, irmãos, o nosso segundo ponto aqui vai ser vigilância, que está no versículo 11, que diz o seguinte: vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando, por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo ele nos chama para acordar, para sairmos, irmãos amados, muitas vezes do comodismo. Eu venho à igreja, eu oro, eu canto, eu toco, eu prego, né? Mas Deus nos chama para sair da zona de conforto. Deus nos chama, irmãos, para ir além. E isso vai dar trabalho, sabe por quê? Porque é um plano difícil. E ter equilíbrio na nossa vida, irmãos, quanto a tudo isso que estamos meditando hoje, sempre é difícil, porque o equilíbrio é difícil. Eu estava comentando hoje na escola dominical que eu assisti um filme de fatos reais de um rapaz. Ele pegou um cabo de aço de um prédio a outro prédio e passou por cima andando. Você já viu esse filme? É um rapaz que eles pegam a vara assim, né?
A coisa mais difícil, irmãos, é o equilíbrio. Porque muitas vezes nós somos radicais para um lado, ou radicais para o outro, e não temos equilíbrio, né? Mas, quando nós vigiamos, quando nós, irmãos, não nos acomodamos, nós temos que pedir a Deus para que nós sejamos equilibrados em todo o nosso trato com as pessoas. Porque nós precisamos, muitas vezes, acordar. Porque, irmãos, nós nos convertemos, é um momento legal da nossa vida, o primeiro amor, é gostoso. Acho que todo mundo aqui já passou por esse momento. Eu, quando tive esse momento, irmãos, eu queria estar na igreja de manhã, de tarde, de noite, eu queria estar em todo o culto, e era muito gostoso, só que vai passando o tempo, as tristezas da vida vão chegando. Quanta luta, né, irmãos? Né? Se eu falar que cada luta de cada um, quanta luta difícil já passamos, momentos de tristeza, né? Nós até iniciamos o nosso culto hoje com há momentos que na vida, só que daí, irmãos, vem momentos, né? Aí depois há momentos que a música é a mesma, daí há momentos. Por que, irmãos? Porque os momentos difíceis parecem que se repetem. Eu gosto muito de comparar com as ondas do mar, né? Vem uma onda, passa, aí de seguida já vem outra, escapei dessa, vem outra, e vem outra. Então, irmãos, o que acontece? Precisamos ser vigilantes. Uma coisa que o mundo adora é distração, distrair a nossa mente. Distrair a nossa mente da palavra de Deus com palavras que são relativas, com palavras que querem nos tirar da fé. Então, irmãos, o que acontece? Temos que estar acordados. Eu estava contando hoje um testemunho de manhã que eu e o pastor Flávio, né, não é o Flávio aqui, é o pastor Flávio, outro Flávio, da igreja da Palmeiras. Eu me encontrei com ele 5 da manhã, que nós íamos ter um encontro com outro pastor logo cedo lá em Santo André. E um rapaz ia dar carona para a gente de carro. E esse rapaz, irmãos, estacionou o carro de um jeito tão errado que ele parou de costa para a rua e ele estava mexendo no celular. E eu estava de touquinha e o pastor Flávio de capuz. E nós andando na rua 5 da manhã, pense. E o rapaz, quando ele viu a gente, ele ficou desesperado. Ele, ai meu Deus, vai me assaltar. E o pastor Flávio chega bem na janela e bate. Ele quase morreu, só de susto, porque ele pensou que era só o Flávio, e de repente estava eu junto, e eu de touquinha, irmão. E eu fico com a cara de meliante, de touquinha, que vocês vão ver o de touquinha ainda. Então, irmãos, distração. Ele estava fazendo tudo errado, totalmente distraído. A vida cristã é a mesma coisa, irmãos. Quanta distração nós temos. Eu estava falando hoje sobre telas. Muitas vezes você sai de uma tela, entra em outra tela, entra em outra tela. Uma vez eu estava no celular, eu vi um negócio na televisão, daí eu estava vendo outra coisa no data show, falei, meu Deus, era muita coisa, muita tela. Né? Nós temos, irmãos, que tomar cuidado com as distrações, com o TikTok da vida, com os shorts da vida, que você não aprende nada. Mas o mundo quer o tempo todo, investe muito dinheiro para nos distrair, irmãos. O mundo é tão sagaz que pode ver, tem o jogador Neymar, vamos falar de Neymar, que é um dos maiores do meio futebolístico hoje, né? E fala tanto desse rapaz, né? E fala tanto como se fosse importante. Não acrescenta nada. O que acrescenta eu saber que ele está ganhando mais de R$1 bilhão por ano, eu acho. Ou em 2 anos, vai que seja. Eu nem sei o que é R$1 bilhão. Para vender para testar. É verdade. Eu nem sei quanto zero vai depois do 1 desse bilhão, eu nem sei, eu acho que é 9 zeros, né, Flávio? 9 zeros? Então é muito zero depois do 1, nunca vou saber o que é isso. Mas não é importante pra gente. E para jogar bola ainda, irmãos. Quem merece esse dinheiro é ser um cientista que descobre cura de doença, né? Que ajuda as pessoas. Não, está jogando bola, gente. Então, voltando à distração. Então, irmãos, nós somos chamados para sermos vigilantes. Principalmente, irmãos, conhecermos a palavra de Deus. Como é difícil, irmãos, hoje fazer um crente ler a Bíblia. Como é difícil. Flávio, é complicado. Porque, irmãos, como que eu vigio? Lendo a palavra de Deus, meditando
prestando atenção, porque a palavra de Deus ela não é alienada à realidade, muito pelo contrário, ela está na nossa realidade o tempo inteiro. Ela fala para a gente tomar cuidado. O inimigo ele é sujo e ele coloca, irmãos, coisas para que nós tropecemos na vida cristã, no pecado, né? Muitas vezes falamos muito pouco sobre o pecado. O Flávio falou que pregou sobre hamartia, né? O estudo que em relação ao pecado é hamartiologia, né? A palavra feia, né? Grande, né? Mas é hamartiologia, que é sobre o pecado, né? Eu estive dando estudo sobre essa palavra na igreja na quarta-feira. Tinha eu, meus filhos e mais uma pessoa, né? Por que, irmãos? Porque muitas vezes esse tipo de assunto não interessa, as pessoas querem autoajuda, as pessoas querem, Valéria, você é especial, você é o ouro puro de Ofir. Alguém já ouviu essa música? Heresia pura. Isso aí não é nada, gente, pelo amor de Deus, né? Nós somos alvo do amor de Deus, sim, ele nos resgatou, sim, mas o ser humano está se colocando acima de Deus. Ele está se colocando como se o ser humano fosse o Senhor, e isso acontece no século XVIII com o iluminismo, onde Deus deixa de ser o centro do universo e o homem se coloca no centro do universo. De lá para cá, irmãos, foi só queda, foi só para baixo. Cada vez mais o ser humano no centro e só dando problema. Vivemos no século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não é falado na mídia, mas na África milhões de pessoas morrendo por causa de guerra, de doença, como se é muito falado. Então, irmãos, o mundo nos traz distrações, mas a palavra de Deus, como é o plano difícil, ele fala para você vigiar. E como vigiar às vezes é difícil. Vemos lá Jesus quase sendo preso para ser morto, e ele pede para os discípulos o quê? Vigiarem em oração. Ele vai, ora, ele volta, os discípulos dormindo. Acorda, vamos lá, vamos orar, vamos vigiar. Ele vai e volta, os discípulos dormindo. Nossa, que discípulos, né? São eles, né? Só eles. Será que é só eles? Sabe, irmãos, eu estou falando de distrações no sentido tecnológico, mas na vida mesmo. Na vida, irmãos, a nossa vida traz sofrimentos, irmão. E quantos sofrimentos? Eu estava contando para a irmã Ercília sobre que eu passei na chácara 2 anos. Eu cheguei a cuidar de 40 dependentes químicos de uma vez. Pensa, 40. Um só dá bom trabalho, imagina 40. Eu quase fiquei louco. Foi uma coisa horrível de se viver, difícil de se viver, mas eu vivi, né? Então o que acontece, irmãos? Às vezes os sofrimentos da vida trazem distrações também. E agora eu não sei o que fazer, eu não sei como proceder. Coloquemos tudo nas mãos do Senhor, porque muitas vezes parece que estamos vivendo na escuridão, mas o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor nos faz seguir em frente, por isso Ele nos chama para vigiarmos, irmãos, vigiarmos o tempo todo, com orações, com a leitura da palavra, vindo ao culto, fazendo discípulo e sendo discípulos também. E o nosso terceiro ponto, irmãos, que devemos nos revestir da luz. Nós temos que pensar nisso, de revestimento vindo do alto, de nos revestir. Por isso que muitas vezes nos sentimos tão fracos, porque não nos revestimos com o poder de Deus, que está, irmãos, em Efésios capítulo 6, a irmã Valéria coloca Efésios 6, versículos 13 em diante. Efésios 6, a partir do 13, versículo 13. Irmãos, olha que palavra que é para todos nós. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes. Relacionamento sólido, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre até como escudo, e
E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Até aqui, irmãos. Então nós vemos, irmãos, que devemos nos revestir. Porque, irmãos, os ataques são o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano, inclusive o ano bissexto, que é 366 dias. Irmãos, temos que nos revestir da luz, porque nós somos atacados o tempo inteiro. As lutas que você passou, irmãos, vai vir mais muitas vezes. Sabe, irmãos, eu estava vendo um pregador, eu dei esse exemplo pela manhã também. Ele falou de um filme Paulo Apóstolo, um filme muito bom, eu indico. E uma parte que pessoas e crianças, inclusive, estavam prestes a ser mortas por leões, porque naquele tempo era normal. Isso é luta, irmãos. Isso é luta, isso é cruel. Foi crueldade de imperadores no primeiro século, principalmente. E Lucas, irmãos, consolando essas pessoas, dizia o seguinte: ó, tenha calma, vai doer só um pouquinho, mas vai passar. Você preste a morrer. Porque, irmãos, a fé na salvação em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, Paulo fala muito das lutas são passageiras. Eu estou falando do apóstolo Paulo, que sofreu muito. Sofreu demais. Só que ele fala que são passageiros. É rapidinho. Porque, irmãos, a nossa visão muitas vezes não está mais em vida eterna. As pessoas não pensam mais na vida eterna. As pessoas querem fazer aqui na terra o céu. E não vai ser, não adianta, porque não é. Não vai ser. Aqui é lugar de luta, é lugar de planos difíceis. Vai ter momentos de muita alegria, sim, porque no Espírito Santo de Deus, no Senhor, nós temos momentos de vitória e alegria, porque Deus vai te dar vitória na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e se Ele quiser. É por isso que o plano é difícil, irmãos, porque é Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. É por isso, irmãos, que não podemos deixar de confiar, não podemos desanimar. Nossa, mas a igreja tem só 5 pessoas. Sabe, irmãos, quando eu assumi a igreja aqui, eu entrei no grupo da igreja, eu só vi assim, saiu. Falei, meu Deus, vai ter eu e os presbíteros só. Mas olha só, estamos aqui, não podemos desanimar. Não podemos. E sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido nesse ministério que eu estou já há 5 anos, nessa caminhada com Deus que eu estou desde a minha mais tenra mocidade, que não faz tanto tempo assim. Irmãos, espere o pior. Espere em gratidão. Eu espero em gratidão, sabe, irmãos? Eu espero. Sabe por que eu espero, irmãos? Porque se a gente cria uma expectativa muito forte, muito grande sobre, não, a pessoa vai me agradecer, não é possível. Eu fiz tanto pela pessoa. E já aconteceu de pessoas nem lembrar de mim. Eu me lembro muito da história de José, né, que ele ajuda aquelas pessoas, o padeiro e o copeiro, né, o padeiro que sobrevive. Nem lembra dele mais. A gente tem que pensar nisso na nossa vida. Se os homens de Deus da Bíblia passaram por isso, imagine a gente, irmãos. Espere o pior, porque se vem o melhor, a gente se alegra mais ainda. Mas não espere gratidão. Não espere que, vão me agradecer. Não, irmãos. Agora, o que eu espero sempre é mais luta. E sabe, irmãos, em nome de Jesus, apesar de vir as lutas, somos mais que vencedores. Apesar de vir as lutas, nós vamos vencer. Apesar de vir muitas coisas que parece que é só para atrapalhar, Deus vai nos dar a vitória. Deus vai abrir a porta muito melhor que a anterior. Se for da vontade dele, vai acontecer sim. Mas, irmãos, viver na dependência de Deus é isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova daquilo que eu não vejo. Eu não estou vendo, eu não sei. Mas está na mão do Senhor. Sabe, irmãos, existia um jogador de basquete chamado Michael Jordan.
Os irmãos mais clássicos aí vão se lembrar. Foi o melhor de todos os tempos, na minha opinião. Uma bola de basquete na mão dele vale milhões, irmãos. Uma bola de basquete na minha mão não vale nem 10 centavos. Né? A sua vida na sua própria mão, irmão, você não vai conseguir fazer muita coisa, mas na mão de Deus, irmãos, na mão de Deus, é outra coisa, é outra conversa, é outro. Eu gosto muito da vitória do Senhor, porque muitas vezes não temos a visão e não estamos revestidos da luz. Eu gosto muito da história de Eliseu e Geazi. Eles estão cercados pelo exército assírio e Geazi está desesperado. E vamos imaginar que Eliseu estava tão tranquilo, estava tão. Para ele estava. Que ele estava lavando a louça, estava suave. Né? E Geazi desesperado, Eliseu, por favor, e aí? Olha, estamos cercados. Aí Eliseu, calma, eu imagino, eu sempre me vejo no lugar de Geazi. E ele, calma, não esquenta. Né? Aí Eliseu pede para que Deus dê a visão para Geazi que ele está tendo. Aí ele vê os exércitos dos anjos do Senhor ao redor deles. Motivo de tanta tranquilidade. Às vezes é difícil, irmãos. Às vezes é difícil. Mas o nosso tema é: o plano de Deus é mais difícil. O plano de Deus é o melhor. O plano de Deus é o melhor, mas é o mais difícil. Por isso, irmãos, não vamos desanimar, porque é difícil mesmo. Mas vai passar. Vai passar rapidinho. Vai passar. Essas lutas que estamos tendo, vai passar. E um dia nós vamos declarar: ó, eu fui muito mais do que vencedor. Muito mais. E esse momento de alegria, eu gosto muito do Salmo 126, quando o povo ele sai do cativeiro. E eu estou como quem sonha, você vai chegar nesse momento. E nesse momento comemora, curte mesmo, irmãos. Eu, quando tenho um momento de vitória na minha vida, eu curto até o último, irmãos. Por quê? Porque depois vai vir outra luta, tá? Vai vir outra situação difícil. Vai vir outra complicação. Porque a vida com o Senhor são planos difíceis de ser realizados. Mas você só vai conseguir por causa do Espírito Santo de Deus. Ele está em você. E você vai conseguir em nome de Jesus. Por isso, em todas essas coisas, embora o plano seja difícil, somos muito mais do que vencedores. Pense nisso, somos muito mais que vencedores. Nós somos bem-aventurados, ou seja, nós somos muito mais que felizes. Mas pastor, a luta, olha o tamanho dessa luta, nós somos muito mais que felizes. Por causa do Senhor Jesus, o mérito é todo dele. E hoje o Espírito Santo de Deus nos faz seguir em frente. Seja mancando, se não é mancando, vai rastejando, vamos em frente, igreja. Todos nós aqui, todos nós cinco e o Flávio que está aí. Vamos em frente. Nós vamos vencer para a glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Que bênção.